Olá pessoal, professor Marcelo novamente. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, sobre potenciação e radiciação, que vai dar base para o nosso próximo conteúdo, tá? Sem mais delongas, vamos lá. Primeiro, quem quiser acompanhar essa aula pode acompanhar pelo livro didático, o livro de matemática, Conexão com a Matemática, lá na página 150. Bom, para começar, vamos relembrar o que é potenciação. A potenciação expressa um número em forma de potência. Então, o que seria isso? Nós vamos ter aqui um número, eu chamei aqui de B, de base, e vai ter um número menor elevado ele aqui nessa base, que a gente chama de expoente. Ao fazer esse cálculo, nós chegamos em um resultado. Esse resultado P a gente chama de potência. Vamos ver na prática? Olha só, 3 seria a nossa base e o 4 seria o expoente. Então, 3 elevado à quarta. O expoente, ele representa quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, como eu tenho um expoente aqui 4, eu vou multiplicar a base 4 vezes por ela mesma. Então, ficou 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81. Então, esse é o conteúdo de potência que a gente aprende desde lá da sexta série, ok? Desde o sexto ano. Bom, continuando, aqui a gente tem aqui umas observações. A primeira observação, se a base é 1, não importa o expoente. Pode ser o expoente 4, 5, 6, 1 milhão, não importa. A resposta vai ser sempre 1. Por quê? Porque eu vou multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, posso multiplicar infinitas vezes. O resultado é sempre 1. Então, se a base é 1, a resposta da potência vai ser 1, ok? Próximo. Se o expoente é 1, o resultado é a própria base. 4 elevado a 1, eu vou multiplicar o 4 apenas quantas vezes? Uma vez. Então, vai dar o próprio 4. Então, qualquer número natural que não tem um expoente, a gente subentende que esse expoente é o número 1. Só que ele não precisa aparecer. Ok? Próximo. Se a base é zero, independentemente do expoente, o resultado é sempre zero. É como se eu fosse multiplicar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 infinitas vezes. O resultado é sempre zero. E aqui está uma observação importante. Ó. Se o expoente é zero, o resultado é sempre 1. É uma propriedade. Eu vou explicar daqui a pouquinho tá? O porquê que é 1. Então, se eu colocar, por exemplo, o número 1212, por exemplo, e elevar a zero, o resultado é 1. Se eu colocar aqui um outro número qualquer, colocar aqui B elevado a zero, uma letra elevada a zero, o resultado é 1. Tá? Então, qualquer coisa que vier aqui ó, no lugar, na base, se for elevada a zero, também vai dar 1 como resultado. Isso vale por um parênteses. Eu tenho aqui ó, raiz de 3 sobre 2, tudo isso elevado a zero. O resultado é 1. Tá? Qualquer coisa que for elevada a zero, o resultado é 1. E eu vou mostrar daqui a pouquinho o porquê que vai dar 1, ok? Então, vamos continuar aqui. Para a gente relembrar a potência, ela tem as regrinhas do expoente par e do expoente ímpar. Vamos ver qual é? No expoente par é o seguinte, ó. Se eu tenho um expoente e ele é par, no caso aqui, ó, 2, 4, 6, qualquer elemento par, o resultado é positivo, tá? E ele pode vir com parênteses ou sem parênteses. Por exemplo, olha só, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, vai dar 9. Menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Ó. Sinais iguais também vai dar o quê? Positivo. Ah, então se eu tivesse assim, ó, menos 3 elevado ao quadrado, sem o parênteses, aí o resultado daria menos 9. Aí não vale a regrinha do expoente par. Por quê, professor? Porque menos 3 elevado ao quadrado sem o parênteses ficaria assim, ó, menos 3 vezes 3. Ou seja, se eu estou com o parênteses, eu mostro que o sinal também é elevado ao quadrado. Se eu tiro o parênteses, eu estou mostrando que apenas o 3 está elevado ao quadrado. Aí o sinal fica. Ó. Então aqui 3 vezes 3, 9, então vai dar menos 9. Então, para variar a regrinha do expoente par, só vale se os números tiver parênteses quando for negativo e quando for positivo não precisa colocar parênteses. O resultado aqui ó, tem que estar sempre positivo. Por exemplo, 2 menos 2 entre parênteses elevado a 10. O 10 não é par? Então, 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Isso aqui vai dar 1024 positivo.
positivo. Por quê? Porque o expoente é par. Expoente par vai dar positivo, ok? Então é só para a gente entender direitinho como funciona esse expoente par e esse expoente ímpar, tá ok? Bom, continuando então. Então a gente tem aqui essa hipótese. Vamos lá, vamos voltar aqui para a gente não misturar. Deixa eu apagar aqui e vamos continuar. Temos agora o expoente ímpar. O expoente ímpar, o que acontece? Ó, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes vai dar 8. Menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 menos 2, vai dar menos 8. Então, qual é a diferença? É que quando o expoente é ímpar, o sinal da resposta é o mesmo da base. Ó. Se a base é positiva, resposta positiva. Se a base é negativa, resposta também é negativa. Diferente do expoente par. O expoente par é tudo positivo, independente da base. Base positiva, resposta positiva. Base negativa, também resposta positiva. Tá bom? Já no expoente ímpar, não. Você obedece o sinal da base. Se aqui é positivo, resposta é positiva. Se aqui é negativo, resposta é negativa. Tá? Então, vamos ficar atento a esses detalhes, tá bom? Bom, continuando. Expoente negativo. Ó, vamos expoente par, expoente ímpar. O que acontece quando o expoente ele é negativo? Ó, 3 elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, eu vou inverter a base. Ó, vou inverter a base. O que é inverter, professor? Olha só, a base tem um 3 e debaixo do 3 não aparece, mas tem um 1. Então eu vou inverter, ó, vai ficar 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3. Aí o expoente deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Aí é só calcular, ó, 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado é 9. Mais um exemplo para vocês entenderem, ó. 2 terços elevado a menos 2. O que eu tenho que fazer com esses 2 terços? Como o expoente ele é negativo, eu vou inverter a base. É 2 sobre 3, vai ficar 3 sobre 2. Tá vendo? Ó, eu inverti aqui a minha fração, ok? Depois é só calcular. Ó, 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. Né? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3 e 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então, qualquer coisa, ó, por exemplo, se eu tenho aqui ó, 1 quinto elevado a menos 1, o que eu tenho que fazer? Inverter. Vai ficar 5 sobre 1 elevado a 1. Aí 5 elevado a 1 dá o próprio 5. Tá? Então, expoente negativo, o que faz com o expoente negativo? Você inverte, né? Inverte a base. Ok? Vamos lá. O próximo é o expoente racional. Professor, o que é o expoente racional? É aquele que é em forma de fração. Olha só, eu tenho uma base A e tenho um expoente em forma de fração, x sobre y. O que isso faz? A gente pode transformar esse expoente racional, né, em um radical, onde o denominador vira o índice do radical e o numerador vira o expoente, né, da base, ok? Bom, vamos ver um exemplo? Olha só, 5 elevado a 2 terços. Então, vai ficar raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Ou seja, o denominador da fração virou o índice do radical e o 2 virou o expoente. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 4 elevado a meio, o que vai acontecer? Vai ficar uma raiz quadrada, porque o 2 vem para cá. Aí eu não preciso colocar o 2. E 4 com o expoente o quê? 1, que é esse 1 aqui, ó, vem para cá. Aí 4 elevado a 1 é 4 e a raiz quadrada de 4 é 2, tá bom? Então, isso aqui é o mesmo que 2, só escrito de uma outra forma, tá bom? Então, essa é a revisãozinha que eu precisava fazer com vocês. Vamos continuar? Bom, então olha só, eu posso fazer o contrário. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 3 elevado a 5. Isso aqui é o mesmo que escrever o quê? 3 elevado a uma fração, aonde o 2 aqui, ó, que é a raiz quadrada, é o denominador e o expoente é o numerador. Por isso que ficou 3 elevado a 5 sobre 2, ok? Bom, vamos continuar aqui. As propriedades, vamos revisar? As propriedades são o seguinte, ó. Potência de mesma base, primeira multiplicação. Se eu tenho potências com a mesma base, eu coloquei A porque ela representa qualquer base, tá? Então, olha só, A elevado ao quadrado, A elevado ao cubo, A elevado a 2.
Isso significa que as bases são iguais. Então, como é que a gente resolve essa multiplicação? Eu conservo a base e soma os expoentes. Ó. 2 mais 3 mais 5. Quando eu somo, vai dar o quê? 7. Então, ficou A elevado a 7. Outro exemplo. Agora aqui eu tenho coisas negativas no meio. Olha só. Eu tenho A vezes A vezes A vezes A, cada uma com o expoente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos juntar todos eles. Então, ficou ó, menos 2, que é esse aqui, mais o mais 3, menos 4. E aqui, quando não tem, ó, é 1. Aí você vai dizer assim, ó, quando não tem aqui é 1, então eu vou colocar mais 1. Você pode dizer o seguinte, ah, professor, mas você não falou que é para somar e esses menos aí? É porque, na verdade, fica assim, ó, menos 2, mais 3, mais menos 4, mais 1. Aí esse mais com esse menos, ó, faz jogo de sinal, então isso aqui já vai dar menos, por isso que fica menos 4. E aqui já é o menos 2, porque ele começou com menos 2, tá? Por isso que fica desse jeito. Então vamos entender? De onde eu tirei esse 1? Esse 1 vem daqui, ó. É porque ele não aparece, mas tem o expoente 1 aqui. Então agora é só fazer continha, ó. Menos 2 mais 3 vai dar 1. 1 menos 4 mais 1. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 mais 1. E menos 3 mais 1 dá menos 2. Ó, devo 3, tenho 1. Fico devendo 2. É só fazer continha. Ah, tem outra maneira de fazer? Tem. Você poderia juntar os negativos. Ó. Menos 2 e menos 4 dá menos 6. 3 mais 1 vai dar 4. Positivo. Então, devo 6 e tenho 4, fico devendo 2. Tá? Por isso que a resposta vai ser o A, que é a base, elevado a menos 2. Então, na multiplicação, você soma expoente. Vamos ver na divisão? Na divisão, a gente tem aqui, ó, A e A. Tem que ser mesma base, ó, divisão de mesma base. Ah, professor, e se não tiver a mesma base? Aí a regrinha não funciona, tá? Então, ó, A e A tem mesma base. Então, aqui vai ficar ó, A elevado a 5, que é o de cima, menos o de baixo. Então, na divisão, em vez de somar, a gente vai subtrair. Ok? Então, subtrair. Então, olha, seja, eu vou pegar o expoente de cima e subtrair pelo expoente de baixo. Ah, isso aqui poderia estar escrito de outra maneira. Ó. Aqui poderia estar escrito assim, ó, A elevado a 5 dividido por A elevado a 2. Continua sendo A elevado a 5 menos 2. E 5 menos 2 dá 3, né? Então vai ficar A elevado a terceira. Ok? Bom, mais um exemplo aqui, ó. Agora eu tenho assim, ó, A elevado a terceira dividido por A elevado ao quadrado. As bases são iguais. Então vai ficar A elevado a terceira, vai ficar 3 menos, tá aqui, ó, menos 2. Ah, professor, por que tem dois sinal de menos? Aí é o que mais atrapalha os alunos aí, que faz eles errar. Tem dois sinais de menos, porque o menos é da regrinha, que eu tenho que subtrair, e o outro menos é do 2, ó. O 2 ele é negativo. Então aqui vai ficar 3 mais 2. Por quê? Porque sinais iguais fica o quê? Positivo. Então 3 mais 2 vai dar 5. Por isso que ficou A elevado a 5. Ah, professor, você está usando A. Posso usar número? Sim, ó. Poderia estar assim, ó. 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a terceira. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 2 elevado a 8 menos 3. Por que menos? Porque eu estou falando de uma divisão. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 5. Aí, se eu quiser responder, eu respondo. O que é 2 elevado a 5? É 2 vezes 2 vezes 5 vezes. Ok? Bom, então essa é a segunda propriedade. Vamos para a próxima. A próxima é chamada de potência de potência. O que é isso? É você ter uma base elevada a uma potência e depois essa potência é elevada a outra potência. Então, aqui eu tenho elevado ao quadrado, depois eu elevo ao cubo, ou seja, eu elevo a terceira. O que eu faço? Eu conservo, em vez de somar e subtrair, eu faço o que com esses dois expoentes? Eu multiplico. Então, 2 vezes 3, 6. Tá? Por exemplo, se eu tenho assim, ó, 5 elevado a 8 elevado a 2. O que eu faço? 5 elevado a 8 vezes 2, isso aqui vai dar 5 elevado a 16. Então, na potência de potência, eu faço o quê? Eu multiplico
aos expoentes. Mais um exemplo? Deixa eu fazer mais um exemplo aqui para vocês. Ó. Se eu pegar assim, ó, menos 2 elevado a 3 elevado a menos 4. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 2 entre parênteses, porque ele é negativo. E aqui vai ficar 3. Tá? Vai ficar 3 vezes menos 4. Então aqui vai ficar menos 2, que é a base, e 3 vezes menos 4 dá menos 12, tá? Aí ficou com a base negativa e o expoente negativo, porque eu na multiplicação eu faço jogo de sinal. Ok? Tá, então vamos continuar. Vamos pagar aqui e vamos lá. Regra, vamos lá. Se eu tenho dois números multiplicando entre parênteses elevado a uma potência, é a mesma coisa de eu colocar essa potência em ambos os números. Então, ó, a vezes b ao quadrado é a mesma coisa de a ao quadrado vezes b ao quadrado. Tá? Próxima regra. Se eu tenho uma fração elevada a uma potência, é a mesma coisa de elevar tanto o numerador quanto o denominador a esse mesmo expoente. Ó, a sobre b elevado ao quadrado é o mesmo que escrever a ao quadrado, b ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, se eu escrever assim, ó, 3 vezes 2 vezes 5, e eu pôr um parênteses e elevar isso aqui, vamos supor, a 8, isso aqui é o mesmo que eu escrever 3 à oitava vezes 2 à oitava vezes 5 à oitava. É a mesma coisa. E aqui se eu tivesse assim também, ó, 2 sobre 3 elevado a 5, é o mesmo que eu escrever 2 sobre 5 e 3 sobre 5. E vale a volta também, né? Se eu tiver desse jeito aqui, eu posso voltar e colocar um parênteses e ficar dessa forma, tá? 2 terços elevado à quinta. Vamos continuar? Bom, aí vem aqui uma curiosidade que eu falei para vocês. O porquê que todo número elevado a zero é 1. Olha só, eu tenho aqui, ó, a elevado a 5 dividido por a elevado a 5. Eles são duas coisas iguais, então se eu dividir duas coisas iguais vai dar o quê? Se eu pegar, ó, 10 dividido para 10, 8 dividido para 8, 1000 dividido para 1000. Tudo isso aqui, ó, vai dar o que como resposta? Vai dar 1. Por quê? Porque eu estou dividindo duas coisas iguais. Então, observe nessa potência. Eu estou dividindo duas potências iguais. Então, a elevado a 5 dividido por a elevado a 5 vai dar 1. Mas se eu aplicar a regra que a gente acabou de fazer, ó, vamos lá, regrinha. Quando eu tenho divisão de mesma base, eu conservo a base e vou subtrair, ó. Então, eu vou subtrair 5 menos 5. Mas 5 menos 5 não vai dar zero? Então, a elevado a zero vai dar o quê? 1. A resposta aqui não deu 1, então esse cálculo usando a propriedade também tem que dar 1. Ou seja, qualquer número elevado a zero, como eu falei no início da aula, vai dar 1 como resposta. Tá aqui a explicação, tá? Por isso que todo número elevado a zero é 1. Continuando. Vamos pegar tudo que a gente viu e fazer nesse exemplo aqui. Olha só, a gente tem aqui no início uma potência de potência, depois a gente tem uma multiplicação, aqui embaixo a gente tem outra multiplicação de potências e depois a gente tem uma divisão de potências. Então o que a gente vai fazer? Vamos resolver passo a passo. Primeiro a potência de potência. Então olha só, 2 elevado ao quadrado elevado à terceira. Então conserva a base e multiplico, ó, 2 vezes 3 e 2 vezes 3, isso aqui vai dar o quê? 6. Por isso que ficou assim. Aí o que eu fiz? Repeti o resto, ó, 2 elevado a menos 3, 2 elevado ao quadrado, repeti embaixo aqui. Agora o que eu vou fazer? Usando a propriedade da multiplicação. Conservo a base, que é 2, e junto os expoentes, ó. Então 6 menos 3 mais 2. Aqui também, ó, conservo a base e estou juntando os expoentes, ó, somando, ó, menos 2, menos 3 e 4. Ah, professor, como é que você está somando se tem menos? É que eu estou fazendo assim, ó, menos 2 mais menos 3 mais 4. Aí aqui, ó, sinais diferentes dá negativo. Então, por isso que aqui, ó, ficou menos, tá? Então, juntando tudo. Agora, fazer continha, ó. 6 menos 3 vai dar 3, mais 2 vai dar 5. Então, já somei. Menos 2, devo 3, então eu tenho menos 2 menos 3 vai dar menos 5. Mais 4 fica menos 1. Eu devo 5 e só tenho 4, então
menos 1, joguinho de sinal, tá? E agora, divisão. Divisão é o quê? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 5 menos o menos 1. Ou seja, eu tenho o menos da regrinha e o menos 1 do número 1. Então, menos com menos fica o quê? Mais. Então, somando, ó, 5 mais 1 vai dar 6. Aí, se eu quiser resolver, ó, o que é 2 elevado à sexta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Isso aí vai me dar 64. Ou seja, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 3, 3. Só multiplicar tudo. Vai dar 64. Ok? Vamos lá. Radiciação. Então, essa aqui é a parte da potência e agora nós vamos para a parte da radiciação. A radiciação é o seguinte, é a operação oposta à potenciação. Vamos ver por quê? Olha só, raiz de qualquer número vai dar B. Isso só é verdade se o B elevado a esse índice aqui, ó, for a base A. Ah, professor, não entendi. Ó, o B tem que ser sempre maior que zero, porque a resposta de uma raiz, ela nunca vai ser um número negativo, tá? Então, vamos ver um exemplo? Olha só. Raiz cúbica de 8 é 2. Por que eu sei que é 2? Porque 2 elevado a esse índice aqui, ó, 2 elevado ao cubo, vai dar 8. É 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Então, se 2 elevado ao cubo é 8, então a raiz cúbica de 8, ela tem que dar o 2. Por isso que a gente fala que um é o inverso da outra, tá? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui, ó. O número que fica aqui, ó, quando não tem é um 2, que a gente significa raiz quadrada, e ele é chamado de índice. Se for 2, é par. Se for 3, seria um índice ímpar. E o que fica dentro da raiz é chamado de base. E se essa base for negativa, significa o quê? Que não existe resposta. Por quê? Porque a gente não consegue responder tirar a raiz de um valor negativo. E esse símbolo aqui, ó, ele é chamado de radical. Só para a gente lembrar. Ah, mas por que a gente não consegue tirar a raiz do número negativo? Vamos ver. Ó, por que não existe raiz quadrada de menos 9? Porque para existir uma raiz quadrada de 9, se você disser que é menos 3, teria que menos 3 elevado ao quadrado teria que dar menos 9. E isso é mentira. Porque menos 3 ao quadrado vai dar mais 9. Nunca vai dar menos 9. Por quê? Porque menos 3 vezes menos 3, você tem que fazer jogo de sinal. Ó. Menos com menos fica mais. Então, isso aqui vai dar mais 9. E não vai dar menos 9. Então, por isso que não existe raiz quadrada ou raiz de índice par de número negativo. Por exemplo, ó, raiz quarta de menos 16. Não existe. Tá? Por quê? Porque o índice é par. Ah, mas se o índice for ímpar, existe? Existe. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, raiz cúbica de menos 8. Aqui não é 2? Então, a resposta aqui vai ser menos 2. Ah, quando o índice é ímpar, existe raiz negativa de índice ímpar? Sim. Tá? A base é negativa, continua negativo, tá? Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Existe? Existe. Só não existe se a base for o quê? Par. Ou a base não, o índice, o número que fica aqui no radical. Tá ok? Bom, propriedades da radiciação. Primeira propriedade, olha só, se você tem uma raiz com dois elementos, dois números, é a mesma coisa de você colocar uma raiz em cada um deles. Por exemplo, ó, se eu coloco assim, ó, raiz cúbica de 5 vezes 7. Isso aqui é a mesma coisa de eu colocar raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 7. Eu posso separar. E da mesma forma eu posso juntar. Posso fazer o contrário também. Tá? A próxima propriedade é raiz de uma fração. É a mesma coisa de eu colocar uma raiz no numerador e no denominador. Lembrando que o B, não coloquei aqui não, mas é o B. Ó. O B tem que ser diferente de zero. Esse B aqui. Ó. Por quê, professor? Porque não existe divisão por zero. Porque se isso aqui for zero, eu estou trabalhando com uma fração. E não existe divisão por zero. Tá? Então, isso aqui, se eu tiver assim, ó, raiz quadrada de 2/3. Isso aqui é a mesma coisa, escrever raiz quadrada dividido pela raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Tanto faz você escrever assim ou assim. Todas elas são
verdadeiras. Mais um. Essa outra aqui, ó, deixa eu apagar para não ficar muito amplo, diz o seguinte, ó, se eu tenho uma raiz elevada a uma potência, elevada a um expoente, entre parênteses, é o mesmo que eu colocar dentro do radical. Ou seja, ó, raiz quadrada de 2/3, raiz quadrada de 2 elevado a terceiro. É a mesma coisa eu escrever raiz quadrada de 2 elevado a terceiro. Ou seja, todos eles são iguais. Tanto faz você por fora do parênteses ou dentro do radical. Essas duas coisas são iguais. Próximo, se eu tenho uma raiz dentro da raiz, é só multiplicar os índices. Ó, raiz n, raiz p. Eu posso pôr dentro de uma raiz só e multiplicar o índice. Exemplo, ó, raiz quadrada de 8 e aqui raiz cúbica. Então tem raiz cúbica, raiz quadrada de 8. Então isso aqui é a mesma coisa. Eu escrever assim, ó, raiz de 8 e o índice eu vou pegar aqui e fazer isso, ó, 3 vezes 2. Então aqui vai ficar o quê? 6 raiz sexta de 8. Por que 2? Porque esse aqui é ao quadrado, ó, quando não aparece a gente considera um 2. Então é só multiplicar e colocar dentro de um único radical. Ok? Bom, mais uma e a última é o seguinte, se você tem um radical, você pode multiplicar qualquer coisa pelo índice, mas você tem que fazer a mesma coisa pela potência. Olha só, se eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 5, se eu pegar aqui e multiplicar aqui por 6, o índice aqui por 6 é porque é raiz quadrada. Eu também tenho que multiplicar aqui, ó, quando não tem 1, eu tenho que multiplicar aqui por 6. Vou pegar outro exemplo, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 4. Aí eu resolvo multiplicar aqui por 6. Não, vou multiplicar aqui por 8. Então, 8 vezes 3. Para ficar certo, eu tenho que multiplicar aqui também por 8. Aí isso aqui fica correto, tá? Talvez a gente vá usar essas propriedades em algum momento, ok? Bom, continuando. Expoente racional. A gente já viu isso aí no início da aula, que é o que? É quando eu tenho uma potência elevada a uma fração. Aí o que vai acontecer? O denominador vira índice e o numerador vai virar expoente da base, ok? Então, ó, antes da gente passar por exemplo, deixa eu fazer uma aqui para você ver, ó. 3 elevado a 1, ó, 3 elevado a 1 oitavo. Isso aqui é o mesmo que escrever raiz oitava de 3 elevado a 1. Ou seja, esse vira índice e esse vira um expoente, ok? Tá, vamos fazer um exemplo do livro. Exemplo R1 do livro. Ele diz o seguinte, quanto é raiz 12, raiz quadrada de 12, mais raiz quadrada de 108? Então, olha só. Para mim resolver usando as propriedades, eu vou fatorar os números para ver se eles ficam na mesma base. Professor, como é que é fatorar isso? Vamos lá. Vou pegar o 12 e vou dividir ele pelos números primos. Ó. Divide por 2, aqui vai dar 6. Divide, estou sempre dividindo. 6 dividido por 2, aqui vai dar 3. Como não dá mais para dividir por 2, eu vou dividir por ele mesmo. Vai dar 1. Pronto. Então, ó, 2 vezes 2 ó, é 2 ao quadrado vezes 3. Estou multiplicando tudo. Ó. Então, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui dentro, ó, vai ficar assim, ó. 2 elevado ao quadrado vezes 3. Por que ficou 2 elevado ao quadrado? Porque ele aparece aqui duas vezes. E por que está multiplicando? Porque fatorar significa colocar um número em forma de multiplicação. Vamos fazer a mesma coisa agora com 108. Ó, 108, vamos fatorar. Começando sempre com o número primo, 2. Se não der de dividir por 2, aí você vai para o 3. Se não der por 3, vai para o 4. E assim vai. Você tem que tentar dividir, tá? Então, vamos lá, vamos dividir o número. 108 dividido por 2 vai dar 54. Vamos dividir de novo. 54 dividido por 2 vai dar 27. Bom, o 27 não dá mais para dividir por 2, então vamos dividir por 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 dividido para 3, vou dividir de novo por 3, né? Vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, quando chegar no 1, você para.
Agora aqui eu te pergunto, ó, quantas vezes você está aparecendo 2 aqui? Então, 2 vezes. Então, é 2 elevado ao quadrado. Vezes. E o 3 não está aparecendo 3 vezes? Tá, então vai ficar 3 elevado ao cubo. Ou, se você preferir, pode colocar assim, ó. 3 elevado ao quadrado vezes 3. Lembra de potência de mesma base? Ó? Conserva a base que o expoente é 1. Ó. Mas por que eu vou colocar desse jeito? Porque aqui ó, é uma raiz quadrada. Então vai ficar mais fácil na hora de simplificar. Ó. Então aqui vai ficar assim, ó. 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 1. Opa, vezes 3. Por que eu deixei assim? Tudo elevado ao quadrado e não elevado ao cubo, igual aqui. Como é raiz quadrada, eu deixo tudo ao quadrado porque eu posso cancelar. Olha só que interessante. Eu posso fazer isso aqui agora. Aqui, 2 elevado ao quadrado dentro do radical é a mesma coisa de eu escrever assim, ó. 2 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Eu posso pôr um radical em cada um. Não é assim que a gente fez aqui, ó, nessa propriedade? Tá? Mas, então eu vou pôr um radical em cada um. Ó. É raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Agora vem a explicação. Ó. Por que eu deixei tudo elevado ao quadrado e não elevado a outro número? Porque agora eu posso fazer o quê? Posso fazer isso aqui, ó. Cortar esse 2 com esse. Vai ficar 2 vezes raiz de 3. Aqui não tem nada para cortar, então eu deixei raiz de 3. Aqui eu posso cortar também, ó. Esse com esse. Ficou apenas quem? Mais 2 vezes. Posso cortar esse com esse. Ficou apenas o 3. E aqui não dá para cortar, porque só tem ele. Tá? Aí você vai falar assim, professor, mas por que você está cortando? Porque olha só, se eu tenho aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, lembra dessa propriedade aqui, ó? Olha só, se eu pegar essa raiz e transformar no expoente fracionário, ela vai ficar assim, ó, 3 elevado a 2 sobre 2. Por quê? Porque o índice aqui é 2. Ó. Então, um vira numerador e o expoente vira denominador. Então, vai ficar 2 sobre 2. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 2 dividido para 2 vai dar 1. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, em vez de eu fazer tudo isso, né, em vez de eu fazer tudo isso, é mais fácil eu fazer o quê? Apenas cortar, tá bom? Então, eu apenas cortei. Cortei e ficou assim, ó. 2, vai ficar assim, ó. 2 raiz de 3 mais 2 vezes 3, eu multiplicando aqui, ó, vai dar 6 raiz de 3. E agora eu posso juntar, ó. Quantas raízes de 3 eu tenho? Eu tenho 2 raízes de 3 mais 6 raízes de 3. Então, isso aqui, se eu somar, vai dar 6, 8 raízes de 3. Aí você vai falar assim, professor, mas você pode somar? Pode, ó. Aqui é como se fosse assim, ó. 2x mais 3x. Imagina que a sua raiz de 3 fosse um x. 2x mais 3 não, mais 6x não vai dar 8x? Então, 2 raiz de 3 mais 6 raiz de 3 vai dar 8 raiz de 3. Ok? Então, assim eu finalizo. Então, quando eu somo essas duas raízes, vai dar assim, ó, 8 raiz de 3. Tá? Muito bem. Bom, isso aqui é uma revisãozinha básica, né? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui você pode fazer no rascunho, não precisa fazer necessariamente no exercício, que é um rascunho. E a gente vai para o próximo. Exemplo. Próximo exemplo do livro é o R3. Lá diz o seguinte: calcular o valor de x, sendo que x é igual a 3 elevado a 1 terço, que é elevado a 6 quartos, vezes 9 elevado a 1 meio. Então vamos fazer aqui, nós dois juntos. Olha só. Isso aqui é potência de potência. Lembra lá? Ó? A elevado a 2 elevado a 3. Isso aqui é a elevado a 2 vezes 3. Então, isso aqui vai dar A elevado a 6. Lembra? Essa é a propriedade, potência de potência. Então, eu tenho uma potência, que é 1 terço, e tenho outra potência. Então, eu vou multiplicar. Então, aqui vai ficar assim, ó, 3 elevado a 1 terço vezes 6 quartos. Ok? Quando eu multiplico isso aqui, ó, isso aqui vai ficar assim, ó, 3 elevado a 1 vezes 6 dá 6, e 3 vezes 4 é 12. Tá? 3 vezes 4 dá
12. Pronto, essa aqui é uma das respostas. Aí agora eu tenho essa aqui, ó. Como que vai acontecer? Então ficou assim, ó. Esse 3 elevado a 6 sobre 12 vezes esse. Aí o que eu vou fazer? A base aqui é o quê? É 9. E a base aqui é o quê? 3. Então não dá para mim usar as propriedades, as bases são diferentes. Mas eu sei que o 9 é a mesma coisa de escrever 3 elevado ao quadrado. Como é que você sabe? Você fatora o 9. Ó, se você pegar o 9 e fatorar ele por 3, 9 dividido por 3 vai dar 3. Divide por 3 de novo dá 1. Então isso aqui vai dar 3 ao quadrado. Que aparece duas vezes. Ó. Então 3 vezes 3 não é 9? Então é 3 ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar do 9. Então vai ficar assim, ó. 3 elevado ao quadrado no lugar desse 9. Elevado a meio. Não é elevado a meio aqui em cima, ó. Pronto, isso aqui de novo é potência de potência. Então, eu vou conservar o 3 e multiplicar. Ó. 2 vezes meio. Isso aqui vai dar 3. Aí multiplica. Ó, 2 vezes 1, 2. 2 sobre 2. Então, cheguei nessa resposta e nessa. O que eu vou fazer agora? Multiplicar. Ó. Aqui não está pedindo para multiplicar? Então, vai ficar então assim. Ó. 3 elevado a 6 sobre 12 vezes 3 elevado a 2 sobre 2. Se você quiser simplificar as frações, já poderia, mas vou fazer assim diretão só para você ver que é bem tranquilo. Na multiplicação, o que a gente faz? Conserva o 3 e soma. Então, aqui vai ficar assim. Ó. O que é 6 sobre 12? 6 sobre 12. Eu posso simplificar. Ó. Divide por 6, divide por 6. Simplificar. Isso aqui é o mesmo que 1 sobre 2. Ó. 6 dividido para 6 vai dar 1. E 12 dividido para 6 vai dar 2. Então, isso aqui ó, é o mesmo que eu colocar 1 sobre 2. Por quê? Porque isso agora vai facilitar. Ó. Aqui vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 mais 2 sobre 2. Por que mais? Porque a gente conserva a base e soma os expoentes. Ah, professor, por que você simplificou essa fração aqui? Ó, essa aqui representa o quê? 6 sobre 12. Eu simplifiquei ela. Por que eu simplifiquei? Para mim ver que as bases agora ficaram iguais. Ó. Então aqui eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou conservar o 3. Aí aqui vou somar. Ó, 1 meio mais 2 sobre 2. Então ainda conservo o 2 e soma. 1 mais 2, 3. Pronto. Ó. Essa é a minha resposta. 3 elevado a 3 sobre 2. Ok? Aí tem outras maneiras também de fazer. Você poderia dividir 2 por 2, aí ficaria assim, ó. 1 meio mais 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí você teria que tirar o MMC e calcular. Então não precisa fazer o MMC. Por isso que ficou assim, ó, 3 sobre 2. É um dos exemplos, tá? Essa é a nossa revisão. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisinha é só voltar. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.